Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos ver o lançamento da Mastool. Trata-se do MDS9208. É um multímetro 3 em 1 com osciloscópio e gerador de funções. A Mastool já fez vários modelos similares a esse no passado. Nós mesmos já fizemos alguns reviews aqui de modelos mais simples, mais básicos e alguns até mais avançados aqui, alguns bem interessantes. Esse daqui é um multímetro completo True RMS com função osciloscópio de até 12 MHz e um simples gerador de funções básico. Ele é de baixo custo, o objetivo dele é basicamente ser um multímetro completo com função osciloscópio simples, né? Só que por ter 12 MHz ele acaba sendo superior a alguns outros modelos. O que chama atenção nele é o tamanho, ele é um tamanho bem reduzido, né? Acompanha a ponta de prova e um cabo de carregamento. Ponta de prova tradicional, ele não usa ponta de prova com conector BNC, ponta de prova tradicional, assim como os modelos antecessores dele também não usavam, né? Porque o modelo dele, ele segue a linha de multímetro com função osciloscópio, diferente daqueles osciloscópios portáteis que tem saída BNC e tudo mais. Vem o cabinho também aqui USB-C para carregamento. Ele traz aqui a porta de carregamento, ele tem internamente uma bateria que pode ser acessada aqui por trás. É uma bateria que pode ser substituída também, recarregável, ok? Então, bem interessante. Segundo o fabricante, o consumo é baixo. Para ter uma ideia aqui de tamanho, vou botar aqui o multímetro Unity aqui ao lado, para a gente ver aqui a diferença. Olha, você vê que ele é bem pequeno, né? Tem uma tela boa, mas é bem pequeno em relação a outros modelos. Então, como eu disse, ele segue a linha tradicional com a chave seletora padrão de multímetro. As escalas dele são 1000 volts em tensão DC, 750 em AC, 10 amperes tanto AC quanto DC, 60 mega-ohms em resistência, 100.000 microfarads em capacitância, 20 MHz numa escala de frequencímetro. Tem também escala de diodo e continuidade, é um 6.000 contagens, pesa 250 gramas e tem as funções adicionais aí de gerador de função e osciloscópio. Ok? Vamos ligar, a gente liga direto aqui na chave seletora, ele já ligou, é relativamente rápido, ele liga na função multímetro. Interessante é que ele ilumina aqui a escala, aqui em vermelho e aqui no meio também com LEDs, conforme a escala que você utiliza. Então, se você gravar quais são as cores, basta bater o olho e você já sabe em que escala está. Repare que ele mudou aqui para lilás, quando eu passei para milivolts, e aqui quando eu passei para resistência ele mudou para verde, e por aí vai, ó. Volta vermelho aqui, depois lilás, um azul clarinho, um verde mais claro, e aqui desliga, ok? Então tem uma espécie de um código aqui, conforme a escala. Não sei se é muito útil, mas pelo menos é interessante. Então vamos lá, escala de tensão, só tem 4 teclas de função aqui em cima que eu altero as características da escala que ele estiver apontando. Então, por exemplo, ele está aqui em tensão, ele está indicando aqui tensão em milivolts DC, ok? Eu posso também mudar o range dele, ou botar um range automático ou um range manual, tem automático, eu mudo no F4. Em seleção, eu mudo para ACE. Mas antes, pessoal, lembrando que a UT Source, loja de componentes eletrônicos com site totalmente em português e chat ao vivo com o vendedor, tem uma variedade impressionante de componentes. O que surpreende bastante, pois você pode procurar aqui, por exemplo, um TIP 41 e você vai ver uma variedade impressionante de fabricantes, inclusive entre componentes novos e componentes usados, com o nome do fabricante, o que garante que você possa ter sempre um componente original, claro que com preços variados conforme o fabricante que você escolheu. Olha a variedade que você tem num único tipo de componente. Você pode comprar por quantidades e diminuir o valor também. Vale a pena dar uma checada, vou deixar o link aqui embaixo, ok pessoal? Voltando para o nosso vídeo. E frequência, tá? A frequência desse sinal que eu estiver medindo aqui, não é a escala do frequencímetro, é a frequência do sinal, no caso, um sinal AC, por exemplo. Volto aqui para Dutch Cycle e finalmente retorno a DC. Okay? Então, no F3, céu de seleção
eu consigo alterar quais são as escalas que eu estou trabalhando. Ok? Aqui a medida relativa, aquela presente será a ponta de prova. Isso daqui é para congelar a tela e também para entrar na função de mínimo e máximo. Mínimo e máximo você pressiona ele continuamente para entrar. Ok? E range, como eu já falei, esse último aqui em F4 altera a escala para manual, se você quiser trocar aqui manualmente a escala dele. Bom, vamos adiante aqui. Essa aqui é a escala de tensão. Aqui ele tem uma escala específica de milivolts, o que é bem interessante, né? Da gente ter uma escala em milivolts para ter mais precisão. Depois você tem a escala múltipla de resistência, continuidade e diodo. Sendo que aqui, obviamente, eu vou trocar aqui na seleção, né? A escala de diodo é aqui, sempre no F3, ó. Continuidade, mais um F3, resistência. Tá? Então, as três escalas aqui. Mudando aqui CX, escala de capacitância. Hertz, frequência. Em corrente eu tenho a escala de microampere, uma escala dedicada a microampere, uma de miliampere e uma de ampere. Ok? Olha, com relação aos bornes, precisa prestar atenção, né? Tanto no osciloscópio quanto nas funções básicas de multímetro, você vai usar esses dois primeiros aqui, o vermelho e o preto. O vermelho aqui da direita, ok? Quando você for usar a escala de miliamperes, por exemplo, você vai usar o preto e o amarelo. Mas se você for usar a saída do gerador de funções, você vai usar o preto e o amarelo, sendo que aqui a chave seletora vai estar aqui em V de tensão. E aí aqui passa a ser a saída do gerador de funções. Está aqui um out e um sinalzinho de um acenoide. E aqui é o borne de 10 amperes exclusivo, vai usar ele junto com o comum, tá? O preto e esse vermelho aqui à esquerda. Então é bom prestar atenção aqui aonde colocar a ponta de prova conforme a escala ser utilizada. Ok? Bom, fora isso, tem essas três teclas aqui. A tecla de Save é para armazenar, ele tem uma memória interna que ele pode armazenar até 100 dados do multímetro, 100 informações do multímetro ou até 10 formas de onda. No botão Save a gente entra num menuzinho em que você vai colocando. Como armazenar? Você deve pressionar Save continuamente por mais de 1 segundo e ele armazena os dados que estiverem na tela naquele momento. Fica na memória interna dele, ok? Aqui você pode acionar o backlight ou tirar o backlight, ó. Acionei o backlight em 2 níveis e tirar o backlight. Vou deixar o backlight aqui para ficar um pouco mais visível, ok? E a função alto, você entra não só na função alto aqui normal, com a chave na escala, sempre na escala de tensão. Se eu pressionar a função alto continuamente, você entra em osciloscópio. Tá? Assim como nessa mesma função, se eu pressionar a tecla vermelha aqui do meio continuamente, você entra na função gerador de funções. Tá? Deixa eu até diminuir um pouco esse backlight aqui, ficou um pouco forte. Então tá lá, gerador de funções, ou pressiona aqui, osciloscópio, sempre aqui na tensão, na escala de tensão, né? A gente coloca aqui no vermelhinho e eu vou poder usar as demais funções do multímetro MDS 9208, ok? Ele me parece robusto, ele é emborrachado aqui do lado, então parece que tem boa proteção aqui anti-queda. Vamos começar a fazer algumas medidas nele. Eu vou abrir o pé traseiro aqui para ficar apoiado. Colocamos as pontas de prova e vamos começar com algumas medidas. Bom, pessoal, eu coloquei aqui as pontas de prova que vieram com ele. São pontas de provas tradicionais, tá? Não são pontas de prova de silicone, até por conta do custo dele. Né? Lembrando que o fabricante indica que ele é um CAT2, tá? CAT2 1000 volts. A ponta de prova indica como CAT3, mas ele é um instrumento CAT2. Vou voltar aqui para a nossa função. Vamos voltar aqui para a nossa função de voltímetro, tá? E multímetro, na verdade. Vou deixar aqui na escala de volts descer e vamos usar o padrão de tensão de 2,5, 5, 7,5 e 10, tá? E ver quanto é que ele mede aqui. Vamos lá, começar com 2,5. Tensão de precisão, né? Vamos lá.
2,5 deu 2,5. Ok. Vou trocar para 5. 5, agora 7,5. Ok. Lembrando que ele perdeu um dígito aqui porque ele é 6.000 contágios, passou de 6.000 contágios, né? 7.000 e 10 volts. 9,99. Ok. Lembrando que 10 volts aqui, pelo padrão do medidor, é 9,99. Ele foi calibrado com um determinado instrumento. Então ele 9,99 mediu preciso. Medida DC dele precisa. Agora vamos medir a resistência. Também um resistor de precisão, que é de 7,49 kΩ. Então vou colocar aqui no resistor, nesse padrão, 7,49 kΩ. 7,49 kΩ. Ok, ele é bem preciso, né? Tá? Na escala automática também, 7,49. Capacitância, que sempre dá uma boa diferença. Essa capacitância aqui é 39,57 nanofarads. Vamos dar uma olhada. Quanto é que ele mede? 39,43 nanofarads. Uma pequena diferença dentro da tolerância. 44. Ok. Na função múltipla, se eu colocar em continuidade, vamos olhar aqui, vamos observar aqui a velocidade. Apenas razoável, tá? Algumas falhazinhas, mas é relativamente rápido. Essas pontas de prova aqui não tem aquele revestimento especial para baixar aqui a resistência dela, mas está aceitável aqui a escala de continuidade. Ok, vamos agora medir tensão AC e vamos comparar com outro voltímetro. Bom, pessoal, liguei aqui o Unity ao lado desse modelo MDS 9208. Vamos fazer um teste. Vou ligar o AC aqui do Variac e eles vão mostrar simultaneamente. A gente sabe que o Unity está calibrado, então a gente consegue usar ele como referência. Vou aumentando aqui a tensão. Vamos botar aqui aproximadamente 10 volts AC. 10,31, 33, 34, flutuando um pouquinho, que a própria rede está variando também, né? Estão bem parecidos aqui os valores. Vamos subir mais um pouco. Vamos para... A partir de 25 volts ele já dá uma sinalizada aqui, que a tensão está um pouco mais alta. Vamos para 30 volts. Em torno de 30 volts. 30,19, 30,26, 30,20. Pequena diferença, mas bem próximo. Vamos subir agora. De novo em 70 volts ele dá outro alerta de tensão. Vamos para 100 volts. Em torno de 100 volts. 100.8, 100.9, 100.8, variando aqui um pouquinho. Ok, também bem próximos. E vamos para o fundo de escala. 150 volts. 151.3, 151.4, 3 flutuando. A gente nota que esse aqui tem uma velocidade de atualização mais rápida, obviamente. Ele é um produto superior. Esse aqui demora um pouco mais a atualizar e às vezes por isso você encontra alguma diferença de um para o outro, mas eles estão batendo praticamente a mesma tensão. Ok? Baixando aqui para a tensão padrão da rede de 127, 126.9, 127. Ok. Medida perfeita em AC também. Bom, vamos medir agora a frequência. Eu coloquei aqui na escala de frequência. Eu vou ligar aqui o meu gerador de funções, 1 kHz. Ok, 1.000 kHz. Segundo o fabricante, ele mediria até 20 MHz. Então vou pular direto aqui para 1 MHz. Eu estou injetando uma onda senoidal, 4 volts pico a pico. Tá? 1 MHz, ok, medindo bem, cravado. Vamos colocar então 10 MHz. 10 MHz, medindo 10.00, lembrando que só tem 4 dígitos, né? Então não dá para ver as outras casas. Fundo de escala, 20 MHz. Ok, vamos ver se ele passa disso.
Alguns modelos passam, né? Vamos a 30 MHz. Não conseguiu, pelo menos com essa tensão, né? Deixa eu tentar uma tensão um pouco mais alta. Às vezes com a tensão baixa ele não... Olha, aumentei aqui para 8 volts pico a pico. E ele mediu 30 MHz. Vamos tentar botar então 40. 40. Não, também não. Talvez com a tensão maior, mas aí já não faz muito sentido, porque ele vai exigir uma tensão maior. Então não consegue medir 40 aqui, pelo menos nessa configuração. Tá? Então 30 MHz com a tensão um pouquinho mais alta e 20 MHz com uma tensão baixa. Está dentro da especificação dele aqui na medida. Vamos partir agora para o osciloscópio. E depois a gente dá uma olhadinha rápida no gerador de funções, que é um gerador bem simples. Bom, voltando aqui sempre para a escala V, aqui de tensão, volts, a gente pressiona alto e ele entra na função osciloscópio. Tá, eu vou aproveitar que eu já estou com um gerador de funções aqui, vou botar 1 kHz e vou dar um alto. Vou sair aqui, vou dar um alto. Tá lá, 1 kHz, medindo aqui 1 kHz aqui do lado. Repare, ele dá os principais valores aqui na tela. Vamos aproximar aqui para a gente ver com cuidado. Repara, ele dá aqui a frequência, aqui a tensão RMS, aqui a tensão média e aqui a tensão pico a pico. Ele tem esses 4 parâmetros aqui já fixos, que são os mais importantes, né? De fato, são os mais importantes. As funções F1, F2, F3, F4, elas vão poder manualmente ajustar a base de tempo do osciloscópio, a amplitude, então aqui está time, depois volt, na sequência trigger, eu ajusto o trigger, e por último acoplamento AC e DC. Então eu consigo fazer esses ajustes todos aqui nessa barrinha embaixo com as funções F1 e F4. Lembrando que aqui em cima tem a situação, ele está em AC, acoplamento AC, base de tempo de 500 microsegundos, o canal está com 2 volts por divisão e está no modo automático. Ok? Então a gente tem todos os dados aqui em cima e aqui a gente pode ajustar. Está em 1 kHz, vamos botar 1 MHz. Bom, o MTS está em 1 MHz, eu vou dar alto. Poderia tentar ir no manual também, vamos ver se o alto funciona. Funciona, está em 1 MHz, está medindo 1 MHz aqui. Ok? E manteve a amplitude. Ok? Interessante que a base de tempo dele, deixa eu ver se ela sobe um pouco mais, provavelmente eu não vou conseguir expandir muito essa forma de onda. Vamos ver aqui, eu coloco aqui na base de tempo, aí ele ilumina ali em cima o time, e aí eu consigo ir para cima ou para baixo, aqui na setinha, o F3 e F4, consigo ampliar sim. Olha, amplio até bem para 1 MHz, eu amplio até bem. Pode ser que lá em cima eu não consiga um sinal tão alargado assim para a gente ver o detalhe. Vamos botar 5 MHz, que é um pouco abaixo do meio de escala dele. 5 MHz. Olha, tem um sinal relativamente estável para um produto desse. Lembrando que eu não estou usando ponta de prova padrão de osciloscópio, que é o que permite medir frequências elevadas por conta da compensação da capacitância. E aqui não tem, aqui são as pontas tradicionais de multímetro. Então, ele é limitado a 12 MHz pelo fabricante, não só pelo circuito, mas também pelo tipo de conexão. Dificilmente você faz medidas acima de certo valor, normalmente acima de 5, 6 MHz, com a ponta que não seja uma ponta especial, 10X, aquela ponta que tem a compensação de capacitância, uma ponta calibrada. Mas, pela simplicidade do instrumento, por ser um multímetro com função osciloscópio, se você utiliza ele, por exemplo, para checar a presença ou não de sinais e verificar as principais características, ele atende perfeitamente. Agora, acima de determinada frequência, ele certamente vai ter alguma imprecisão, o que pode não ser relevante se o meu objetivo é checar presença de sinal e as suas características básicas. Às vezes um pequeno erro de medida, 10, 15% no valor, já que eu não estou fazendo uma calibração ali, eu só estou checando a presença ou não do sinal, pode ser desprezível. Ou não, né? Depende da sua aplicação. Geralmente
Muitas vezes você só checa se o sinal está presente ali ou não e a ordem de grandeza dele, ok? Então vamos ver até onde ele vai, né? Eu estou aqui com 5 MHz, ele está mostrando 5 MHz, não teve grande atenuação, aliás não teve atenuação, eu estou gerando aqui 10 volts pico-a-pico e ele está mostrando 10 volts pico-a-pico, ele está perfeito aqui em 5 MHz sem atenuação de sinal. Tá? Deixa eu ver só se expande mais um pouco aqui, vamos ver, não expande. Eu já estou em 200 nanosegundos. Não está, eu consigo apertar mais. Agora expandir não, que eu já estou no menor das bases. Ou seja, se eu subir agora para 10 MHz, vai ficar bem apertadinho aqui a visualização. Esse aqui a gente ainda visualiza bem. Vamos subir. Vamos para 10 MHz. Ok. Ele mede aqui 10 MHz. Não consigo expandir mais aqui por conta da base de tempo, mas ele está medindo e está estável. E aqui houve uma pequena alteração de amplitude. Agora 12 MHz que é o fundo de escala dele. Está indicando 12 MHz aqui, mais ou menos a mesma situação. Acho que 5 MHz, até 5 MHz, a gente tem um instrumento bem confiável. Olha, 5 MHz, a tensão está cravada com o gerador de funções, que é 10 volts pico-a-pico que eu estou colocando, a frequência cravada, o sinal é legível, não tem muita flutuação, considerando esse tipo de equipamento, né, que normalmente às vezes você tem uma onda que fica oscilando aqui, ainda mais por ter esse tipo de conexão aqui de ponta de prova. Eu diria que ele está muito bom para ser usado até 5 MHz, podendo usar até 10 MHz, dentro daqueles recursos já menores. E frequências menores, que muitas vezes a gente trabalha, aqui 1 MHz, olha que sinal perfeito aí. Bem legal. Vou botar aqui uma forma de onda quadrada, botei 1 kHz aqui para dar uma checada. Um pequeno overshoot ali, tá? Até por conta aqui dos cabos, mas está medindo lá 1 kHz, forma de onda quadrada. Okay? Aqui passando para 10 kHz, vou dar um alto. Ok. Forma de onda triangular, muito bem. E para utilizar o nosso osciloscópio, a gente vou sair aqui que eu estou na função de ajuste de base de tempo, né? Então aqui eu ajusto também a amplitude em volt, basta botar aqui volt, e aí eu venho com as setinhas F3 e F4 aumentando e diminuindo. Bem simples de utilizar, tá? Esse bip pode ser desligado sem incomodar. Sai, depois o trigger, aí no trigger eu posso escolher o modo do trigger, alto, single trigger é interessante para pegar aqueles transientes, né? E normal, vamos deixar em alto, também o tipo se é de subida ou de descida, ok? E o nível de trigger aqui em level, eu pressiono o nível de trigger e ajusto em F2 e F3 para poder trigar uma onda que esteja fora ali da posição normal do trigger, ok? Saindo, a gente tem por último, como eu falei, o acoplamento. Bom, saindo aqui da função de osciloscópio, a gente pode entrar na função do gerador. Basta pressionar aqui esse botão vermelho. O gerador dele é bem simples, tá, pessoal? Ele é basicamente um gerador de 3 formas de onda. Ele gera senoide até 100 kHz, onda quadrada até 20 kHz e onda triangular até 50 kHz, com amplitudes variadas em steps. Ela não é linear, é variadas em steps de 0 a 3 volts pico a pico. Então aqui eu vou ajustar, eu tenho aqui Wave em F1, frequência em F2, Duty Cycle em F3 e amplitude em F4. Wave é a forma de onda, tá? Square. Se eu pressionar aqui, eu posso mudar. Pressiona aqui e vai sempre no F2 e F3. Mudo para senoidal ou indo para o lado de cá, triangular. São as 3 formas de onda que tem. Tá? Saio. Depois eu tenho frequência. Eu vou ajustar a frequência. Ele vai mostrar aqui. O Duty Cycle. Aqui está em 50%. E a amplitude está em 3 volts pico a pico. Tá? E a saída, se está ligada ou desligada, tá? On, a saída. A saída, como eu já falei, é aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse sinal, para ver como é? Bom, pessoal, eu vou ligar agora aqui na função de gerador de funções, então eu já coloquei a ponta de prova aqui embaixo, na saída amarela, né? Amarelo junto com o comum. Vamos ligar aqui, ele deve ligar na função
voltímetro, né? Vamos botar aqui na função gerador de funções. Ele já botou uma onda quadrada, colocou aqui a onda quadrada aqui também no osciloscópio, tá? De 1 kHz. Vamos lá em Wave e a gente pode alterar aqui para senoide. Tá aqui uma senoide, 1 kHz. Como trocar a frequência? A gente vem aqui em frequência e ajusta. Eu tenho alguns valores fixados aqui, né? 10, 20, 50 Hz, depois 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10, 20, 50 e 100 kHz. Então, eu não consigo botar valores intermediários. Eu vou colocar aqui, por exemplo, fundo de escala, né? 100 kHz. Dou 100 kHz, saio, vou dar um alto aqui no osciloscópio. Tá lá, 100 kHz cravado. Tá? Eu posso alterar para as demais formas de onda, mas aí ele tem limite, né? O quadrado é até 20 e o rampa, que seria triangular, é até 50. Vamos trocar aqui então para... aí sim, 50 kHz triangular. E a gente pode diminuir um pouco essa frequência. Vou botar aqui 10 kHz e trocar, botar um alto e a gente troca o wave aqui para quadrada. Ok, 10 kHz quadrada. Tá lá, é um gerador bem simples, mas funcional, sai direto das pontas de prova. Muitas vezes você pode precisar de um sinal desses e tem aí 3 formas de onda com alguma variedade de frequências e amplitudes. Ok, pessoal? Bom, esse é o Mustu MDS 9208. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver algum interesse de olhar. É de baixo custo com relação aos demais. Entra para a família aí dos Mustu, desses 3 em 1 que eles costumam fazer já há bastante tempo, tá? Tem uma linha aí bem famosa aí que saiu já tem alguns anos e eles vão melhorando e elaborando aos pouquinhos. Eles inclusive tinham um modelo de 40 MHz aí que vendeu bastante, né? Que tinha um osciloscópio bem superior, mas o custo dele já era bem mais alto e vieram outros competidores com modelos de 100 MHz e tal. Provavelmente eles saíram dessa faixa. A gente tem que lembrar que os valores normalmente são proporcionais às características do instrumento e à qualidade dele, né? Então não adianta eu ter no mercado um produto aí de 40 MHz que não consegue competir do ponto de vista de valor, né, de custo, com modelos de 100, 150 MHz portáteis. Então esse aqui, 12 MHz, esse aqui compete com aqueles demais 3 em 1 que vão até 10 MHz, até 8 MHz, aqueles modelos mais simples. Então eu acho um produto bem interessante e super leve, viu? Muito levinho. Ok, pessoal, se vocês gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.